É verdade que a reforma tributária saiu e finalmente foi para aprovação do presidente da República? Quais são os próximos passos? O que vai acontecer? Quais impostos vão englobar a reforma tributária? Como eles vão ser implantados? Vem com a gente que eu vou dar informação certinha, correta, inclusive os cronogramas de tudo isso e como isso tudo vai ser acertado para a gente. É muita informação, mas é muita informação de qualidade. Solta essa vinheta, acompanhe esse vídeo até o final, que eu garanto para vocês que importam e exportam, verão de outra forma como vai ser a reforma tributária. Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Você empresário, você presidente de associações ou você coordenador de curso de comércio exterior, você quer capacitar a sua equipe, os seus alunos ou os seus associados, que tal você contratar a gente com uma palestra Beabá do Comex? Sim, uma palestra exclusiva do canal Comex Fácil, onde eu vou fazer uma infusão de informações sobre a área de Comex, esclarecendo dúvidas no final. Bem interessante que essa palestra pode ser online ou presencial, conforme a sua necessidade. Interessante, né? Quer ser mais um case de sucesso do canal Comex Fácil, onde vocês vão ter a mente aberta para a área de importação ou a área voltada à exportação? Contatar a gente. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição como você acha a gente e como você entra em contato conosco. Acho super interessante. Então, contratem essa palestra. Beabá do Comex. Garantido por mim, Thiago Pagano, que vou presencialmente apresentar a vocês. Muito obrigado e vamos para esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Vamos nessa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e nosso combustível para tocar mais alto, beleza? Pessoal, tava eu aqui dando uma olhada em algumas coisas para o canal e de repente eu me deparo com a notícia, que inclusive está aqui embaixo na descrição, sobre a finalmente aceita reforma tributária. Nossa, isso é uma vitória não da direita ou da esquerda, da frente, tá? De ninguém, de nenhum partido político, mas é uma vitória de nós brasileiros. Por quê? Eu sempre comento que a nossa carga tributária é muito complicada aqui no Brasil. Então, de fato, a reforma tributária foi para o presidente da República, que deve canetar isso, deve assinar isso, e perfeitamente vai começar a ser entregue agora. Aliás, agora não em 25, mas em 26, e vai finalizar só em 2033, então tem um longo período pela frente. Mas todos nós que somos voltados a importações e exportações vamos ser devidamente afetados, principalmente os da importação. Vou explicar para vocês, tá bom? Vamos nessa. Gente, primeiramente, lembra quando eu falei sobre reforma tributária, a aula aqui em cima sobre isso? É muito interessante que vocês saibam que isso já vem de muito tempo. Há muitos anos, muita gente vem batendo em cima disso, precisa. E é como eu falei, uma vitória do povo, uma vitória nossa, por conta da carga tributária muito confusa que nós temos aqui no Brasil. Quando você vai registrar a sua DI e você tem um numerário, aula aqui em cima sobre numerário, você vê como são feitos os impostos. Não é necessariamente um imposto em cima do valor CIF, tirando o imposto de importação. Então, IPI, PIS, COFINS, ICMS, é tudo uma sequência. Antigamente, quando eu era um jovem aprendiz, o PIS e o COFINS eram muito confusos, os cálculos eram muito confusos. Era praticamente uma sequência de segundo grau, uma equação de segundo grau para você chegar num número próximo daquilo. Não fazia muito sentido. Foi reduzindo, foi simplificando e agora mais ainda. Qual que é o ponto que eu vou dizer? Eu vou daqui a pouco colocar essa tabela que eu estou lendo aqui para vocês visualizarem tudo isso que vai ser colocado o tempo certo e os impostos corretos. Vamos lá.
Gente, entendam, 2025 nada vai acontecer. A gente está entrando em 2025 em alguns pouco tempo, dias. Então, vocês que estão vendo esse vídeo daqui a alguns dias, vocês vão entender que isso não vai entrar agora em 2025. O início da reforma tributária começa em 2026. Então, assim, 2025 nada vai acontecer. Então, fica despreocupado e despreocupada sobre os impostos na importação e etc, etc, etc. Fica despreocupado, tá bom? Mas vamos lá, vou ler para vocês. O que vai acontecer? 2026, o PIS e o COFINS continuam iguais, tá? Ok. Porém, vai ser incluso o CBS, de valor de 0,90%. Como assim, Thiago? Eu explico para vocês. Vai ser criado um imposto. Vocês vão entender o tipo de situação que vai acontecer aqui. Vai ser criado um imposto CBS para que esse seja o substituto do PIS e COFINS. Então, 2026 vai ser criado esse imposto CBS para que em 2027 ele substitua o PIS e o COFINS. Tá? Então, você que faz lá o seu numerário, paga os seus impostos e tudo mais, terá um aumento de um imposto? Sim, terá um aumento de imposto. Mas ele vai substituir PIS e COFINS, certo? ICMS mantém. Então, 2026, o ICMS mantém, os estaduais e tudo mais. Daqui a pouco, mais aulas para frente, eu vou falar de TTD e etc. E eu já falei, inclusive, aula aqui em cima sobre para emprego e etc. E é muito interessante vocês verem esse tipo de situação para vocês. E também o próprio corredor de importação, aula aqui em cima sobre isso. É muito interessante vocês verem que o ICMS, ele difere de vários estados. O estado de São Paulo, por exemplo, 18%. Deixa eu voltar ao ponto. ICMS não muda, mantém-se. ISS não muda, mantém-se. 2026, tá bom? IBS vai entrar o 0,1% estadual. Vai ser mais um imposto estadual. Tem gente me xingando aqui, mas eu estou passando apenas uma informação. Então, é como se o IBS entrasse junto ao ICMS, mais 0,1%. IPI, sem alteração. IS, calma, vamos falar dele daqui para frente. Lembra que eu falei que em 2027 alguns impostos iriam ser extintos? Pois é, CBS em 2027 vai substituir PIS e COFINS. Eles serão extintos. E o próprio CBS vai ter 8,7%. Ou seja, você que faz importação 2,10 e 9,65 já vai ter uma queda. Fica melhor, né? Fica mais interessante. Ok? ICMS, sem alteração. IBS, 0,9% estadual, mais 0,09% municipal. Calma, esse vai ser um imposto estadual. ISS, sem alteração. IPI, alíquota reduzida a 0% e mantida para produtos que produzem incentivos na Zona Franca. Aí é o ponto. Zona Franca, aula aqui em cima sobre ela, 0%. Então ele mantém incentivos para a Zona Franca e isso reduz impostos no IPI, tá bom? E o IS, alíquota de base de cálculo sendo definidas por meio de lei extraordinária. Calma. 2027. Então tem mais 2 anos pela frente. 2028. Já não tem mais PIS e COFINS, graças a Deus. Mas temos o CBS a 8,70%. Manteve. Certo. E ICMS sem alteração. ISS sem alteração também. IBS 0,09% estadual, mais 0,05% municipal. Ok? Tranquilo. IPI mantém. IS mantém. Agora a gente pula algum tempo no futuro. 2029. IPI, PIS e COFINS já era, certo? CBS,
Alíquotas serão definidas por resolução do Senado, seguido com os limites de lei comportamental. Aliás, lei complementar. Então, essa adequação já vai ser feita, ou pode ser revista em 2029. ICMS. 90% do ICMS vai cair. Então, se você tem 18% em São Paulo, por exemplo, você vai cair para 90%. O ISS, 90%. E o IBS, 10%. Você está vendo que o IBS está começando a substituir o ICMS. O IPI, mesma coisa. IS, mesma coisa. 2030. 2030, perdão. Qual que vai ser a diferença? O ICMS vai cair para 80%, o ISS para 80% e o IBS para 20%. Ele vai aumentar o IBS, vai reduzir ISS e ICMS. 31, 70, 70, 30%. 32, 60, 60, 40%. E, finalmente, 2033, extinção de ICMS, extinção do ISS e 100% do IBS. Nossa, Thiago, ficou confuso. Então teremos 3 impostos? Sim. O tal do IVA, que vocês têm que entender que o IVA nada mais é do que o seguinte, a junção de 3 impostos. Então teremos CBS, IBS e IS. Um ponto muito interessante. Aliás, e o IPI também. O IPI vai ser reduzido a 0. Um ponto muito interessante que vocês têm que verificar é o seguinte. O IS, alíquota de bases de cálculo serão definidas por lei ordinária. Então ainda não está definido. Mas só com a redução dos ICMS, só com a extinção do ICMS, é muito ganho para muita gente. Inclusive, uma pessoa que eu sigo aqui, que é o Jackson Campos, ele falou num artigo dele, eu criei uma aula sobre isso, inclusive está aqui em cima, sobre o ICMS, aliás, as tradings perante a reforma tributária. É muito interessante que muita gente vai começar a se locomover, se mover sobre isso. Mas calma, como eu falei para vocês, vai demorar. Não é para 25. Vai começar em 26, muito devagarzinho. Por quê? Mexe com muita base, gente. Mexe com muito imposto. Mexe com muita gente. Mexe com muito órgão anuente. Então tem que ser devagar. Vocês estão vendo que a gente está entrando num período muito bom, mas de muito estudo. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Entrou recentemente a DUI, que já é uma realidade há muito tempo para exportação. Fala aqui em cima sobre DUI. Entrou catálogo de produtos, está entrando do INPE. E agora a reforma tributária. A gente está caminhando para ter um avanço interessante com muita coisa. E eu que sou de importação há muito tempo, bato palma finalmente para um IVA. Porque aquele cálculo maluco que a gente tinha para fazer imposto por imposto, por imposto, por imposto, para chegar no numerário, já está caindo por terra. Ah, mas Thiago, o IVA é muito alto, é alto em comparação com outros países, é alto. Gente, vamos entender uma coisa. Se você faz importação, você que faz importação, você é pequenininho, desse tamanhozinho. E você não se preparou para isso, é como o professor Nicola Mineiro Vini fala. Tudo que é importação, tudo que é exportação, tem que ser feito com estratégia. Não é a salvação da lavoura. Não é você sair lá fora, comprar um item, vou trazer 1 tonelada do produto XYZ. Calma, devagar. Isso tudo carrega impostos perante NCM, perante coisas. Não é simples assim. Agora, se você tem uma solução, uma resolução perante impostos, os impostos vão ser simplificados, melhor ainda. Imagina você chegar para o seu despachante aduaneiro e falar, despachante, quanto vai me custar a minha importação perante a NCM? 30%. Você vai ter um número. Você não vai precisar fazer um cálculo maluco de N coisas e pagar
coisas que você talvez nem saiba. Por que é o imposto de importação, o IPI, o PIS e o COFINS? Você só paga. Desculpa, você só paga. Um fato importante. O imposto de importação não muda. Ele mantém-se. Eu falei de PIS, COFINS e ICMS, certo? Mas o imposto de importação não muda. É muito importante que vocês vejam também que tudo isso é vantajoso. Mas calma. Planejamento futuro. Isso vai acontecer mais pra frente. Então, devagar. Sem tacar pedra. Em mim ou em qualquer outra pessoa que defende a reforma tributária. Deveria ter acontecido nos anos 80. Eu vou dar um exemplo ridículo para vocês, mas entendam. A reforma tributária é como se fosse o carro a combustão. Aliás, os nossos impostos é como um carro a combustão. Deveria estar no museu desde os anos 60. Mas, tanto o carro a combustão quanto os nossos impostos estão sendo revistos só agora. É carro elétrico que tem aí e a reforma tributária que está entrando. Ainda bem. Ah, mas Thiago, você é de acordo com um ambiente mais limpo, etc. Calma, devagar. Mais pra frente eu vou falar sobre carro elétrico, etc. E o que isso tem a ver com importação. Mas são evoluções que a gente está tendo graças a Deus. A gente ainda é um país de terceiro mundo. Mas nós temos uma resolução médio, longo prazo agora de impostos. Não é mais aquela chuva de imposto que você não entende mais nada. Tá bom? Vou parar por aqui, porque daqui a pouco vão começar a me tacar mais pedra ainda. Ok? Eu acho que a reforma tributária demorou para acontecer. Mas ainda bem que vai. 2033 a gente volta, eu vou estar com um monte de cabelo branco aqui e a gente troca uma ideia sobre isso. Tá bom? Gente, 2033, eu tô com 41 anos agora. Meu Deus do céu. Tô velhinho, hein? Mas tá bom. Voltamos a falar sobre isso. Beleza? Gente, aula de toque. Gosto de mostrar que tem coisas acontecendo nos bastidores do Comex que são muito interessantes para todos nós, para a gente conseguir trabalhar em conjunto, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Comex Fácil é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo trabalhar e crescer junto. Vamos nós. Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal. Então vamos lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinha de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0 e vocês vão ter acesso a quase 600 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer junto no Comex. Bora! Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, Comex Fácil em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte, seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Eu tô ali para esclarecer suas dúvidas e a gente seguir em frente no Comex, sempre. E um quadro lá no meu LinkedIn no canal, que é o Drops Canal Comex Fácil. Todo dia, um texto muito curto, muito rápido, para a gente bater um papo rapidinho sobre os bastidores do Comex e coisas que talvez você nem saiba. Muito interessante, tá bom? Mas aliás, gente, já deixaram o like? Metralha esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que tá batendo cabeça, vendo que tem informação aqui e ali. Veja onde está correta a informação sobre reforma tributária e o quanto isso vai afetar o Comex. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.